Pessoal, Londrina 1, Atlético 2. Quando você executa um plano, você tem um objetivo para ser cumprido no final. O plano do Atlético deu certo. O Osório nem foi para Londrina. Os titulares, quase todos ficaram em Curitiba, treinando durante o Carnaval. O Londrina recebeu um Atlético com segundos e até alguns terceiros reservas, treinado pelo Johnny Londonho. O Atlético ganha o jogo, se mantém na liderança, garante matematicamente a classificação, que convenhamos, na parte, digamos assim, normal já estava garantida, e mantém-se na liderança do Campeonato Paranaense. Então o plano foi executado, muito bem executado pelo Atlético. O jogo, ele tem a questão do gramado, que o gramado estava muito irregular, espero até que a SAF do Londrina negocie isso com a prefeitura, porque ficou muito ruim o gramado do Estádio do Café. O calor, ao final do jogo, ao apito final do Andrei da Silva, a temperatura estava em 34 graus. A média durante o jogo foi 35. Então, assim, não há quem produza 90 minutos de futebol regular em um jogo com 35 graus de temperatura, um sol inclemente. Só aquela sombra que você sabe que tem no café, porque o sol vai baixando por trás das sociais do café, ali no sentido do autódromo de Londrina, que é do lado, o autódromo Ayrton Senna. Então forma aquela sombra, mas mesmo assim muito abafado o tempo lá em Londrina. Se aqui em Curitiba está quente, imagine lá em Londrina. E um time que ainda não era absolutamente um entrosamento ideal. É um time que foi montado de acordo com as circunstâncias. E de acordo com essas circunstâncias, o Atlético teve um bom jogo. Começou com dificuldades, e aí é mais uma questão filosófica, não é por causa das peças, mas é a tal história dos alas muito ofensivos, sem características normais de marcação. O Jader já me pareceu um pouco mais talhado para a função, porque ele até teve algumas participações defensivas bastante eficientes. O Julimar, ele é um perfil ofensivo, então ele já estava jogando mais adiantado. E ali foi por onde o Peu acabou fazendo o gol, O lançamento vai num espaço em que pelo menos tinha que estar ali cobrindo o Julimar, não exatamente naquele ponto, mas estava só o Belez errou no bote e a bola, depois de bate-rebate, sobrou de novo no Peu, que fez 1-0. Mas o Atlético se recuperou rapidamente com o gol do Benítez, um gol que suplantava uma dificuldade do Atlético no primeiro tempo, que era a transição de meio campo. Por isso o Atlético está trazendo o Felipinho da Ponte Preta, porque pode jogar o time A, o time B, o time C. E podem jogar Christian e Vinícius Cauê, que, por exemplo, jogaram a última partida. Mas a saída de jogo, passando pelo Hugo Moura, ela se torna burocrática, ela se torna lenta, ela, quando muito, avança, porque o normal é ou ir para o lado ou ir para trás, e o Atlético vinha tendo dificuldades. Mas na ligação direta, belo passe do Kaique, belo domínio já com o avanço do menino Romeu Benítez e o gol de empate. A partir dali, o Atlético assenta em campo e passa a controlar a partida. Não finaliza tanto, não obriga tanto o Gabriel Félix a fazer várias defesas. O Léo Link ainda fez mais uma defesa no primeiro tempo, naquele chute do Longini, mas o Atlético terminou melhor até ali os 47 do primeiro tempo, 45 do primeiro tempo, quando teve uma pressão um pouco mais forte do Londrina. Mas volta o segundo tempo, num ritmo mais lento, mas com o Atlético seguindo no controle do jogo. O Londrina tentava alguma coisa no contra-ataque, mas o jogo era jogado dentro do campo do Tubarão. Era o Atlético quem jogava ali, controlando o jogo. Christian aí passou a aparecer mais, Benítez fazendo boas jogadas em combinação. Num desenho desse jeito, aí o Julimar é muito útil pelo lado, porque ele vira uma opção ofensiva muito pesada. E o Atlético foi, aos poucos, construindo o caminho do gol, que veio num lance acrobático do Lucas Belez e no primeiro toque do Peterson na bola. 2 primeiros gols no Atlético, o do Benítez e o do Peterson. Resultado justo, uma vitória do Atlético, que depois até de uma pressão do Londrina após a entrada do Henrique, o Atlético passou um certo apuro, mas conseguiu manter a vantagem. Um resultado que coroa a ideia que o Atlético teve. Se o Atlético queria poupar jogadores preparados para a sequência do campeonato, principalmente para o Atletiba, e queria continuar vencendo e liderando o campeonato, aconteceu tudo isso. O Atlético se deu bem com a sua estratégia no jogo do Estádio do Café.
Um abraço.